Resumindo histórias da WWE pra você que nunca assistiu ou pra você que tá um bom tempo sem assistir, antes que aconteça o WrestleMania 40 e você poder estar por dentro de tudo que tá acontecendo. Essa série de vídeos já tem alguns vídeos aqui nesse canal pra você ver. Não interessa se tá vendo isso no TikTok, não interessa se tá vendo isso no YouTube, tá lá, já tem história da Bloodline, tem história de Seth Rollins e Drew McIntyre, tem história da Bayley versus Io Sky, e dessa vez nós vamos falar sobre Rhea Ripley versus Becky Lynch. This is my brutality! Se você não acompanha a WWE, provavelmente um dos nomes que já deve ter caído no seu ouvido, nas suas redes sociais em algum momento, é Rhea Ripley. Seja pelo seu visual, sua personalidade, seu tamanho, seus golpes dentro do ringue, ou pela sua presença nas redes sociais. Rhea Ripley é uma lutadora que ela deu uma furada na bolha. E ela é responsável por muita gente começar a assistir WWE e muita gente voltar a assistir WWE. Então antes que eu te explique exatamente como nós chegamos nessa luta entre Rhea Ripley e Becky Lynch, eu preciso te contar um pouquinho mais sobre quem é a Pesadelo, a Erradicadora, Mami, Rhea Ripley. Um parênteses aqui, eu vou falar também sobre a adversária dela, Becky Lynch, mas eu vou presumir que você já tenha o conhecimento que eu passei sobre Becky Lynch no vídeo anterior de Bayley vs Io Sky. Por isso que eu sempre falo que é importante você assistir esses vídeos na ordem, tá bom? Então é isso. Então eu vou presumir que você sabe mais ou menos quem é Becky Lynch. A nossa história começa no evento Mae Young Classics, que aconteceu em 2017. E é um evento que recebeu o nome de uma das pioneiras da divisão feminina da WWE, a Mae Young, e infelizmente já nos deixou. E esse evento ele consistia numa competição que tinha ali entre suas participantes lutadoras do NXT, lutadoras do circuito independente, para ver quem ganhava um holofote, para ver quem ganhava atenção, para ver quem despontava a sua carreira dentro da WWE. E quando você olha para trás, o tanto de nomes que existe nessa competição que aconteceu em 2017, que nomes que figuram hoje o topo da divisão feminina da WWE, nomes como Bianca Belair, Kairi Sane, Alba Fire, Shayna Baszler, Valhalla, Raquel Rodrigues, Piper Niven, Dakota Kai e, obviamente, Rhea Ripley. E aí você pode estar achando que nessa história eu vou te contar como Rhea Ripley entrou nessa competição e saiu arrasando todo mundo, se tornou campeã, e nisso ali começou uma trajetória. Então, ela entrou e perdeu. Logo na segunda rodada ela já perdeu. E se eu não me engano ela perdeu para Dakota Kai, um nome que vocês já viram no vídeo passado, não somente para Dakota Kai, como no ano seguinte, olha a coincidência, no ano seguinte, 2018, ela entrou de novo, Rhea Ripley retorna pro Mae Young Classics e perde para outra pessoa daquele vídeo, Io Sky. Só que isso não impediu que a Rhea Ripley tivesse causado um impacto. Como eu falei para vocês, por exemplo, só nessa de 2017, mesmo perdendo, nós tínhamos nome como Bianca Belair, que hoje, Jesus Cristo, você pensa Bianca Belair, olha esse demônio dentro da WWE, e ela tava só participando. Então o fato dela ter perdido não impediu que ela gerasse esse impacto dentro da WWE. E era um impacto tão grande que Rhea Ripley, assim como Bianca Belair e outros grandes nomes daquela época do NXT, fossem usadas no elenco principal, mesmo sem elas fazerem parte do elenco principal. Era uma época onde a divisão feminina do NXT era considerada a divisão feminina mais foda do mundo. Não tô falando só entre a WWE, não. Ela era mais incrível que todas as divisões femininas de todas as concorrentes. E era melhor ainda do que a divisão feminina dos outros programas do elenco principal. Por isso, essa galera era usada no elenco principal sem fazer parte, sem subir da categoria de base. E tava num ponto tão alto de qualidade que Charlotte Flair usou a sua garantia do Royal Rumble. A garantia que o Royal Rumble dá de você desafiar um campeão, a sua escolha, pro WrestleMania, a Charlotte Flair desafiou Rhea Ripley, que na época era campeã do NXT. E isso foi, na verdade, sem precedentes. Porque nunca tinham usado a cláusula do Royal Rumble para desafiar um campeão do NXT, e ainda mais sendo uma lutadora do calibre de Charlotte Flair. E assim nós tivemos a primeira luta entre Rhea e Charlotte Flair no WrestleMania. Sim, primeira, guarde essa informação, ela é importante. E nessa luta que aconteceu no WrestleMania 36, em 5 de abril de 2020, Rhea Ripley, que vinha sendo uma força dominante na WWE, a ponto de ter acabado com o reinado de Shayna Baszler, que não acabava nunca,
sendo uma das maiores potências femininas que estavam sendo consideradas como o futuro da empresa. Esta mesma Rhea Ripley perdeu para Charlotte Flair na WrestleMania 36. Isso tá resumindo muito a carreira da Rhea Ripley no NXT, porque eu tenho muita coisa pra falar daqui pra frente ainda. Mas essa mulher fez de um tudo lá dentro, a ponto que o público amava ela. Pelo visual, pela personalidade, pela capacidade dentro do ringue, ela era um pacote completo no NXT. Mas essa derrota para Charlotte marcou o começo do fim da carreira da Rhea Ripley no NXT, já que em março do ano seguinte, de 2021, pouco menos de um ano após sua derrota para Charlotte no WrestleMania 36, Rhea Ripley faz sua estreia no Monday Night Raw e desafia Asuka, a atual campeã feminina do Monday Night Raw, para uma luta valendo o cinturão no WrestleMania 37 de 2021. E justamente neste evento, na WrestleMania de 2021, a Rhea Ripley conseguiu vencer a Asuka e se tornou rapidamente a campeã da divisão feminina do Monday Night Raw. O que não durou lá muito tempo, já que 3 meses depois, no evento Money in the Bank, a Rhea perdeu o seu cinturão. Adivinha para quem? Charlotte Flair. E aqui, eu acho importante deixar isso claro logo agora. Uma informação de conhecimento geral da WWE. Isso não era um problema da Rhea Ripley com a Charlotte. É um problema da Charlotte com todo mundo. Se a Charlotte está disputando um título na WWE, existe uma probabilidade muito alta de que ela vá ganhar. Ela merecendo ou não. Ela fazendo por onde ou não. Ela estando no começo da fila pelo cinturão ou não. Não é à toa que essa mulher já ganhou 14 vezes o cinturão de campeã, tá? Então é um conhecimento geral. Se a Charlotte está numa disputa por cinturão, não desconsidere, não importa a hipótese, não importa o cenário, não desconsidere a probabilidade de que ela vá ganhar. Você pensa, nem faz sentido a Charlotte aparecer aqui. Ela pode aparecer do nada, ela pode entrar do nada numa luta e ela pode ganhar do nada essa luta. Acontece, já aconteceu várias vezes. Voltando pra Rhea Ripley, e só uma informaçãozinha básica, que desde quando ela estreou no elenco principal, a Rhea entrou como uma heel, uma vilã, não é? E acontece que depois dessa derrota dela pra Charlotte de novo, e ela perdeu o cinturão pra Charlotte, ela foi começando a se tornar uma babyface, uma heroína, muito por conta da sua relação e da sua proximidade com uma super heroína, Nick S.A.H. E é nessas horas que fica super fácil pra gente que assiste WWE explicar pra vocês que a gente sabe que WWE é roteirizado. A gente sabe que não é verdade. Porque não existe um universo onde eu olhe pra isso, eu olhe pra Nick S.A.H. e acredite, é uma super heroína de verdade. Não, gente. Eu acredito tanto que a Nick S.A.H. é uma super heroína de verdade, tanto quanto eu acredito que Brie Larson é a Capitã Marvel de verdade. Então, né, nessas horas fica fácil de explicar pra vocês. Sim, galera, a gente sabe que é roteirizado. A gente tem plena ciência disso. Como eu ia dizendo, a proximidade da Rhea com a Nick foi amolecendo o coração dela, foi amolecendo o coração do público em relação a ela, e a química das duas era tão boa como dupla, que elas começaram a atuar como dupla, começaram a lutar como duplas, que em setembro de 2021 elas conseguiram derrotar Natália e Tamina pelo cinturão de duplas femininas. E aí foi a hora que o público foi pra cima, porque, nossa senhora, a química das duas era impecável. O público amava assistir as duas, principalmente porque era essa dicotomia, né? A Rhea toda brucutu, toda gigantona, e a Nick S.A.H. toda felizinha e tudo mais, super heroína e pequenininha, e era muito legal, era muito divertido assistir isso. E mesmo quando elas perderam o título em novembro de 2021, ainda tava muito legal de ver, ainda tava muito legal de acompanhar as duas, o que tornou apenas mais doloroso quando em 10 de janeiro de 2022 a Nick simplesmente despiroca das ideias, perde os fusíveis e ataca a Rhea Ripley pelas costas. E aí coloca um fim nessa parceria das duas, o que abre um espaço vago, abre uma lacuna, abre uma vaga para que uma nova pessoa entrasse nessa equação. E nisso, no dia 7 de março de 2022, nós temos a presença de Liv Morgan, que basicamente entrou no lugar da Nick S.A.H. como a nova dupla da Rhea Ripley.
E é quase uma evolução que a gente viu, porque elas tinham uma dinâmica muito parecida com o que a Rhea e a Nikki tinham. Porque era essa mesma dicotomia, né? Da Rhea gigante, brucutu, fortona. Enquanto isso, a Liv Morgan era muito menorzinha, muito mais leve, muito mais acrobática, com golpes muito mais de piruetas e muito mais técnicos, enquanto da Rhea era um soco na cara que tipo, joga pra 3 quarteirões daqui. E a dupla de Rhea e Liv Morgan voltou a competir pelo cinturão algumas vezes, perdendo todas. O que levou que, não muito tempo depois do nascimento dessa dupla, foi a vez de Rhea Ripley perder a cabeça e atacar Liv Morgan pelas costas. Isso fez com que Rhea Ripley voltasse a ter uma carreira solo depois de um certo tempo, né? Depois de ela ter estreado no Monday Night Raw, lutado contra a Asuka, ela se entregou ali pra categoria de duplas e agora ela voltava pra carreira solo dela. Só que ali, em paralelo a essa história acontecendo, uma outra coisa também começava, uma outra coisa se dava início e que iria mudar a carreira de muita gente. Ali para meados de fevereiro de 2022, Edge, um lutador lendário da WWE, um dos maiores ícones da história da empresa, ele havia retornado de uma lesão que deixou ele fora dos ringues por muitos e muitos e muitos anos. Talvez você conheça o Edge como o Ares da série de Percy Jackson. E quando o Edge retorna, ele mostra que ele estava insatisfeito com essa ideia de tentar agradar o público e tudo mais, e que isso estava segurando ele, e ele retorna com um visual mais gótico, mais trevoso e etc. E todo esse discurso dele de que como agradar o público estava segurando o potencial dele, chamou a atenção de outra pessoa chamada Damian Priest, que concordava com essa filosofia de vida do Edge, essa filosofia atual, de que ele deveria parar de tentar agradar o público e deveria abraçar seu potencial completo. E essa dupla, Edge e Damian Priest, ficaria conhecida como Judgment Day. Uma dupla ali com todos esses tons góticos trevosos, mas que tinha como mote essa coisa do nós vamos alcançar o nosso potencial e o público é um bando de gado, um bando de ovelha, que a gente tá nem aí pra vocês, a gente vai fazer o que a gente quiser. É basicamente isso aí que era todo o esquema deles. E pra mostrar que eles realmente conseguiam fazer isso, Edge e Damian Priest começaram a fazer da vida de AJ Styles e Finn Balor um verdadeiro inferno. E aí no dia 8 de maio de 2022, no evento Backlash, numa luta entre Edge e AJ Styles, que Damian Priest estava barrado de entrar. O Damian até tentou burlar essa barragem aí, ele tentou burlar essa regra, tentou invadir o ringue, mas o Finn Balor impediu, bateu nele, etc. Edge venceu porque uma pessoa misteriosa, encapuzada de preto, ajudou ele e atacou AJ Styles. E essa pessoa era Rhea Ripley, fazendo com que assim Rhea se tornasse a nova integrante do Judgment Day. Agora que não é, agora deixando de ser uma dupla e começando a virar uma facção. Quando a Rhea entrou pro Judgment Day, ela assumiu completamente. A gente já sabia que a Rhea tinha esse pezinho no visual trevoso, né? Ela tinha ali maquiagem pesada, algumas coisas, algumas roupas mais de couro, com espinhos, etc. Quando ela entra pro Judgment Day, ela vai de cabeça. Ela dá um pontapé nisso daí, que é onde está até hoje, não mudou muita coisa, não. Mas o público abraçou esse novo visual da Rhea como se, nossa senhora. E nisso, o Edge dava a entender que um novo integrante entraria pro Judgment Day. O que aconteceu no dia 12 de junho com a entrada de Finn Balor. Só que quando o Finn Balor entra, o resto do grupo automaticamente trai o Edge, expulsando ele do grupo, fazendo com que o Judgment Day naquela época fosse Damian Priest, Finn Balor e Rhea Ripley. Por enquanto. Já que toda essa movimentação fez com que o Edge voltasse a ser um babyface, parasse de ser um vilão, voltasse a ser um herói, ele se alia com o Rey Mysterio e o seu filho Dominic Mysterio, que era uma dupla na época, para enfrentar o Judgment Day. O que talvez não estivesse nos planos de Rey e Edge era que o Judgment Day queria recrutar o Dominic, o filho do Rey Mysterio. Então eles usaram de todas as táticas sujas, todo tipo de tortura física e psicológica com os três, para tentar quebrar Edge e Rey Mysterio e ao mesmo tempo recrutar o Dominic. Até que em setembro de 2022, no evento Clash of the Castle, mesmo com
Edge e Rey Mysterio tendo vencido a luta, no final dela, Dominic atacou tanto Edge quanto seu pai e entrou pro Judgment Day. Não julgo, faria o mesmo. Eu preciso ainda fazer um vídeo muito mais completo sobre toda a trajetória do Judgment Day, porque tem muita história envolvendo, tem muita história lateral, tem muita história, por exemplo, tem a história do Finn Balor com o Edge, da Beth Phoenix, que é a esposa do Edge, tem a história do Damian Priest vs Finn Balor, tem muita coisa acontecendo no Judgment Day, mas para este vídeo, eu vou focar apenas na relação entre Dominic e Rhea Ripley. Na semana seguinte do Clash of the Castle, Dominic apareceu na TV, completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver ele. Completamente, já no famoso traje dark do Judgment Day, bem mais trevoso, cara muito mais fechado. Aqui o Dominic era um menino alegre, era um menino feliz, um menino saltitante antes desse dia. Dali em diante, e por Dominic ele ser um latino e etc, tem toda uma história por trás envolvendo a infância do Dominic, pro que eu vou dizer agora. Mas para fins de você que nunca assistiu WWE entender mais rápido, toda essa questão do Dominic ele entrar pro Judgment Day por causa da Rhea e a atitude e a personalidade dele ser completamente submisso a Rhea Ripley, tanto ele quanto a Rhea são responsáveis por criar a alcunha de Mami pra Rhea Ripley. E se por um acaso você tá levando pra aquele lado do Mami, é por aí. É nesse molde, é nesse modelo, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão indo por essa linha aí mesmo de chamar a Rhea Ripley de Mami, e a gente ama isso, a ponto de que aí eu vou dar um spoiler do futuro ali, lá onde nós estamos hoje em dia. Quando a Rhea entra na rampa, a arena inteira grita por ela e fica todo mundo Mami, Mami. Tá todo mundo nesse ponto, todo mundo aqui é filho de Rhea Ripley. E desse momento em diante, o Judgment Day virou uma facção extremamente poderosa, extremamente influente, extremamente perigosa dentro do Monday Night Raw e às vezes até mesmo no SmackDown. Chegou num ponto onde a gente começou até a comparar Judgment Day e Bloodline, um em cada lugar. E cada vez mais a figura da Rhea Ripley ia desabrochando, ia crescendo, ia tomando volume, até que ela alcançou esse status de ser a força mais dominante da divisão feminina da WWE. E só tinha um lugar onde ela poderia provar isso de uma vez por todas: o Royal Rumble. Então, em janeiro de 2023, a Rhea Ripley entra no Royal Rumble, sendo a primeira participante. Lembrando que o Royal Rumble são 30 pessoas entram, 29 saem, quem ficar por último venceu. A Rhea Ripley foi a primeira a entrar. A probabilidade dela ganhar é quase zero. E ainda assim, Rhea Ripley foi a primeira a entrar, 29 outras mulheres entraram depois dela, 29 saíram, Rhea Ripley continuou. E assim, Rhea Ripley venceu o Royal Rumble de 2023, sendo a primeira mulher na história da WWE a vencer a competição do Royal Rumble, entrando na posição número 1. Logo no episódio seguinte do Monday Night Raw, que foi depois desse Royal Rumble, Rhea Ripley já chegou desafiando a Charlotte Flair, fazendo ali um círculo perfeito. Lembra? Charlotte venceu o Royal Rumble, desafiou a Rhea Ripley pro WrestleMania e ganhou da Rhea Ripley. E ganhou da Rhea Ripley também em outro momento. A Charlotte Flair era a última coisa que a Rhea precisava bater pra falar assim, ó, ok, eu fiz de tudo que eu venci todo mundo que beirou na minha frente. Então ela desafia a Charlotte Flair pro WrestleMania. Elas vão pro WrestleMania e elas têm a luta que pra mim foi a melhor luta de 2023 inteiro, quando Rhea Ripley vence Charlotte Flair pelo cinturão feminino do SmackDown. Mesmo que Rhea Ripley fosse do Raw, mas aí é complicado demais pra explicar nesse vídeo. Se tratando do Judgment Day em 2023, eu teria muita coisa pra dizer. Mas se tratando do reinado de Rhea Ripley como campeã em 2023, eu só tenho como resumir pra vocês que ela passou o trator em todo mundo. E eu não tô exagerando, eu não tô resumindo demais. Foi o que aconteceu. Ninguém sequer fez uma pequena ameaça ao título. Em nenhuma luta da Rhea Ripley a gente pensou, será que ela vai perder? Nem mesmo quando juntaram outras 4 lutadoras casca grossa pra lutar ao mesmo tempo contra a Rhea Ripley, a gente achou, talvez ela perca. Não! Ela até mesmo teve uma luta contra a Liv Morgan, que mandou a Liv Morgan pra fora da WWE, que lesionou ela. E aqui um parênteses, essa lesão não foi bem verdade. A Liv Morgan tava lesionada, mas aí eles usaram essa coisa da Rhea Ripley pra
mascarar um pouco a lesão e a Liv Morgan foi se tratar, mas enfim. O resumo é que a Rhea Ripley passou 2023 inteiro passando sarrafo em qualquer pessoa que ousasse desafiar o cinturão dela. E aí já pode pular inclusive para 2024, porque foi isso. Como eu bem disse pra vocês, em 2024 nós tivemos Bayley como a vencedora do Royal Rumble feminino. E ela desafiou Io Sky. Vídeo anterior, tá bom? Vai lá e dá uma olhada. E o que levantou a questão? Quem iria desafiar Rhea Ripley para o WrestleMania deste ano? E assim nós fomos pro Elimination Chamber, que a vencedora do Elimination Chamber seria a desafiante de Rhea Ripley no WrestleMania. E nessa luta do Elimination Chamber nós tivemos Bianca Belair, Tiffany Stratton, Naomi, Raquel Rodrigues, Liv Morgan e Becky Lynch. Pelo título do vídeo você já imagina quem venceu a luta, né? Então não vou tratar vocês como se vocês fossem idiotas, nem vou fazer assim, o mistério aqui, não. Becky Lynch venceu. Como eu mencionei lá no começo, partindo do princípio que vocês viram o vídeo passado, vocês já sabem o contexto enorme da importância da Becky Lynch na WWE, na divisão feminina da WWE. Pois é, essa importância nunca diminuiu, nunca se apagou, nunca desacelerou, a ponto de que chegou numa época ali pra 2018 pra frente, Becky Lynch era o rosto da empresa. E eu não tô falando da divisão feminina, não. Ela era o rosto da WWE como um todo. Ela era a pessoa mais importante da WWE. Mais ou menos quando duas coisas muito importantes aconteceram na carreira dela. Quando ela começou a usar a alcunha de O Cara, e quando a Becky Lynch, a Nia Jax deu um soco mal dado na cara dela, e que não intencionalmente, ela quebrou o nariz da Becky Lynch, ficou com a cara toda desfigurada, toda sangrando, e que isso não abalou em nada ela. E ali fez todo mundo começar a amar muito a Becky Lynch. Dali em diante, a estrela da Becky Lynch foi só brilhando e brilhando e brilhando cada vez mais, a ponto de que ela foi uma das participantes da primeira luta feminina, que foi o evento principal de um WrestleMania. Então já ficou claro que a Becky Lynch era esse bichão todo, né? Mas se ela era tão fodona, por que ela nunca enfrentou a Rhea Ripley pelo cinturão? Porque a WWE fez de propósito. É nessa que a gente começa a acreditar no mistério da fé da WWE. De repente, muitas coincidências, Rhea Ripley e Becky Lynch nunca se encontravam. Eles estavam segurando essa luta para acontecer no WrestleMania. De duas potências gigantescas. Então, em 2024, Becky Lynch entra muito nessa ideia de que ela precisa se provar que ela ainda é o topo da cadeia alimentar da divisão feminina da WWE, que ela tá com um pouco de problema de fé sobre ela mesma e que para isso ela precisa derrotar a Rhea Ripley, e pra isso ela iria entrar no Elimination Chamber, ela iria vencer o Elimination Chamber, iria desafiar a Rhea Ripley pro WrestleMania, e nessa altura do campeonato você já imagina que ela cumpriu todas essas promessas. Então é esse panorama que cria esta luta de Rhea Ripley versus Becky Lynch. Mas talvez você esteja se perguntando por que eu falei tanto de Liv Morgan também durante o vídeo, não é? Pois é, Liv Morgan voltou no Royal Rumble deste ano, entrou pro Elimination Chamber com vontade de se vingar de Rhea Ripley. E ela, por enquanto, não conseguiu. Mas tudo tá levando a crer que a Liv Morgan vai se vingar muito feio da Rhea, a ponto de que a Liv já olhou na cara da Rhea e falou: eu vou tirar tudo que você ama. Tudo. Então, pra méritos de que se alguma coisa acontecer e Liv Morgan entrar nessa luta do WrestleMania por algum motivo, você já sabe o porquê. Então eu já quis deixar você com todas as bases cobertas, beleza? Então é basicamente essa história que nos leva a esta luta de Rhea Ripley versus Becky Lynch. Espero que você tenha gostado, espero que você veja os próximos vídeos desta série de vídeos pra vocês, tá bom? Beijo, gente!